Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Alexander Augusto, sou professor de Processo Civil e de Direito Administrativo. Eu estou aqui para falar com você que vai ser meu futuro colega ou minha futura colega de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sou oficial de Justiça do TJ e já estou te esperando nessa casa maravilhosa. Vocês estão aí na companhia dos melhores professores, estarão muito bem preparados, tenho certeza. A gente deve se encontrar em sala de aula ou você vai encontrar outros professores maravilhosos. Eu vim aqui para falar uma dica de processo civil. A dica é algo que alguns alunos, ao estudar o CPC, em conjunto com regimento, provimento, aquela coisa, eles têm tido uma confusão. Você não vai ter essa confusão, você vai para sua prova bem tranquilo. Eu vou falar de horário para a prática de ato processual. Meus nobres, vem aqui comigo, olha só no material. Eu vou colocar assim. O horário para a prática dos atos processuais, ele varia, na verdade ele é em dias úteis, esse é o horário para a prática dos atos processuais, e quando eu falo de dias úteis, eu estou falando de segunda a sábado. Professor, mas como assim de segunda a sábado? É isso mesmo? É isso mesmo. De segunda a sábado são dias úteis. Por que eu posso te falar que os dias úteis são de segunda a sábado? Porque a lei diz pra gente que os feriados são os domingos e aqueles declarados em lei. Domingos e aqueles declarados em lei. Então, se os feriados são os domingos e aqueles declarados em lei, os dias úteis serão de segunda a sábado. Perceba você que o fórum não funciona no sábado. O fórum não funciona. Se você está fazendo um concurso para técnico, para analista, não se preocupe, você não vai trabalhar no sábado. Mas aí o que eu venho te dizer, cuidado. O horário do expediente forense é diferente do horário para a prática de ato processual. Você vai verificar que o horário do expediente forense é de segunda a sexta, de meio-dia às 19, das 12 às 19. Esse é o horário do expediente. Mas os atos processuais não são praticados apenas dentro do fórum. Quando o oficial de justiça tem que fazer uma citação de uma pessoa, uma intimação, ele vai encontrar a pessoa na rua, em casa, no trabalho, no meio da rua mesmo. A lei diz que em qualquer local que ele for encontrado. Quando é feita uma apreensão de bem, o bem está na rua. A apreensão do menor que o pai levou no final de semana e não devolveu a criança, quando ele tem ali a guarda regulamentada para ficar com ela apenas no final de semana, se ele não devolve, a apreensão vai ser feita na rua. Exumação de cadáver. Eu já cumpri o mandado de exumação de cadáver. Abre a cova, tira lá o caixão, tira um osso. Nessa situação, retirar um fêmur. Veja que o horário para a prática dos atos processuais não vai coincidir com o horário do expediente. Então vem aqui no material, olha só. No nosso material você vai ver que o horário, ele então é em dias úteis, das 6 da manhã, das 6 às 20. Das 6 às 20. O legislador, ele visualizou aqui que as pessoas normalmente, elas trabalham, horário de trabalho de uma pessoa, vamos colocar uma regra geral, de 8 até as 18. Então o que o legislador fez? Colocou assim, vamos acrescentar então, 2 horas antes e 2 horas depois. Eu vou colocar aqui menos 2 horas e aqui mais 2 horas. Portanto, eu chego a esse horário de 6 horas da manhã e chego ao horário das 20 horas. Os atos processuais são praticados em dias úteis das 6 às 20. Agora, caso o juiz conceda um horário especial, ele é concedido pelo juiz. O ato processual, ele pode ser praticado fora desse horário tradicional, estou dizendo que eu posso praticar antes das 6 horas, posso praticar após as 20 horas, e posso praticar não só de segunda a sábado, mas também nos domingos e aqueles feriados declarados em lei. Feriados da lei. Então, essa é a ideia que eu quero que você perceba.
E talvez aqui, quando eu falo de um ato praticado antes das 6, após as 20, você, ao estudar o direito constitucional, pode achar que há uma violação àquela proteção da casa, né? Vou colocar aqui, ó, casa. O que eu quero falar com essa história de casa, proteção da casa? A Constituição, ela diz pra gente que a casa é asilo inviolável, né? Nela, ninguém podendo entrar ou permanecer sem o consentimento do morador. Lá fala, salvo em flagrante delito ou durante o dia com ordem judicial. Não tem isso lá? Perceba que uma coisa não é contrária à outra. Quando a Constituição fala durante o dia com ordem judicial, segundo o Supremo, tem que ter o raio de luz solar, essa situação ela não contraria essa outra. Por quê? O Código permite a prática de um ato processual meia-noite, 1h da manhã, 2, 4 horas da manhã, desde que não haja a violação da casa, a violação do domicílio. Casa não é só onde a pessoa mora, né? Pode ser um quarto de hotel, pode ser um trailer, pode ser um escritório. Então, há um conceito amplo de casa. Perceba que a proteção da casa é para a necessidade de violação. Se eu não precisar violar, eu posso fazer uma citação meia-noite, posso apreender um veículo 2 horas da manhã, caso eu tenha um horário especial. Estamos bem até aqui? Só te mostrar uma partezinha final. Vem aqui comigo. Olha só. A lei diz pra gente que se eu já comecei a praticar um ato, ele já teve início antes das 20, ele pode ter seguimento, pode ultrapassar, se a suspensão prejudicar esse ato. Estou fazendo, por exemplo, a apreensão de um veículo. Apreensão de veículo. Deu 8 horas, eu paro tudo? Largo o veículo lá? Não, você continua. Pode ultrapassar as 20 horas. Muito bem. Uma outra informação diz respeito aos atos que são praticados por meio de petição. Se o ato é praticado por meio de petição, eu estou falando, por exemplo, uma defesa que o advogado vai apresentar, um recurso que o advogado vai apresentar. Se o ato é praticado por meio de petição, perceba que o Código de Processo Civil diz que você vai observar o horário de expediente forense. Então, aqui é importante você visualizar que o expediente forense ele é de 12 às 19, de segunda a sexta, né? De segunda a sexta. Peraí, deixa eu apagar isso. De segunda a sexta-feira. Meus nobres, eu preciso te dizer, ainda nessa petição, que você precisa ter o cuidado com o processo eletrônico. Porque nós temos uma outra legislação, fora do CPC, que diz que as petições do processo eletrônico elas podem ser entregues até às 24 horas do último dia do prazo. Até às 24 horas do último dia do prazo. Mas aqui, só uma informação. Eu preciso que você entenda que o legislador ele trouxe um equívoco nessa lei. Na verdade, 24 horas já é o dia seguinte, né? Então, o prazo seria 11h59 o último momento daquele prazo. Mas em prova, já perguntou 24 horas, já perguntou o último instante do último dia do prazo. Qualquer situação nesse sentido, se falar 24 horas ou o último momento daquele dia do prazo, também está certo. Então, é isso. Eu queria que você separasse horário da prática de ato processual do horário de expediente forense. Posso praticar um ato processual na rua, não necessariamente ele é praticado no fórum. Regra geral, de 6 às 20. Lembra que tradicionalmente o horário de trabalho é de 8 às 18. Então eu pego 2 horas antes, 2 horas depois. Deu de 6 às 20, de segunda a sábado, que são os dias úteis. Muito obrigado, fica com Deus, bons estudos e tenha certeza que você é capaz, eu já estou te esperando aqui no TJ. Um abraço, já pensa no seu crachá aí com o nome que você quer nele. Tchau, fica com Deus.